Pessoal, olá pessoal a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam bem. Bom pessoal, o assunto desse vídeo ele é voltado aí para a disciplina de projeto e configuração de redes do curso técnico em MSI, tá? Manutenção e suporte informática. No entanto, eu vou procurar disponibilizar esse material também para os alunos do ADS, tá? Caso alguém tenha interesse de estar assistindo, de estar participando, tá? É bem-vindo também, tá bom? Bom, gente, é o seguinte. O switch, né? Então, só revisando aqui, tem uma foto de um switch que eu encontrei na internet. O switch, então, ele é um equipamento, um comutador da camada de enlace, né? Então significa que ele vai conectar os dispositivos físicos, né? Dispositivos que estão conectados a uma rede através de cabos, né? Pode ser um cabo par trançado ou pode ser um cabo de fibra ótica. Então ele vai fazer a comutação dos pacotes aqui entre os dispositivos, né, através das interfaces, né? Maneira bem simples para a gente revisar isso daqui, né? Eu tenho lá, por exemplo, 4 computadores, né? E eu vou interconectar esses 4 computadores como? Através de um switch. Então o switch ele vai atuar aí como um comutador central da comunicação deles, né? Então todos os pacotes eles vão fluir, né? Por exemplo, de um computador vai passar pelo switch e vai chegar ao destino, né? Então o switch é como se fosse uma encruzilhada dentro da rede, não é isso? Né? Ele vai permitir a comunicação de 2 ou mais dispositivos através de cabos. Bom, então esse é o básico do switch, né? E o switch, gente, eu posso ter 2 tipos de switch. Então, os switches, eles podem ser, olha lá, switches não gerenciáveis e switches gerenciáveis. Tá? Bom, um switch não gerenciável é um switch básico, né? Ele é um switch aonde eu, voltando para cá, por exemplo, eu plugo os equipamentos nele, né? Seja através de par trançado ou fibra ótica, eu plugo os equipamentos nele, ligo ele na energia e ele sai funcionando, sem eu precisar fazer nada, né? Então ele é um equipamento plug and play, né? É o básico do switch, né? Então ele vai comutar os pacotes aqui pelas interfaces, né? Realizar a função básica dele. Isso é um switch não gerenciável. E o switch gerenciável? O que é um switch gerenciável? O switch gerenciável ele faz a mesma coisa que um switch não gerenciável, ou seja, ele vai comutar os quadros através das interfaces dele. Tá? Ele também vai fazer isso. No entanto, um switch gerenciável, switches gerenciáveis, eles vão permitir que o administrador possa acessar, ele possa ter acesso às configurações do equipamento. E vou colocar aqui no sistema equipamento. Tá? Então, eu como administrador de rede, eu posso ter acesso a esse equipamento e configurar ele para ele operar, para ele trabalhar da forma como
eu quero que ele trabalhe. Tá? O melhor exemplo que a gente pode dizer de um switch, uma função que eu posso implementar em um switch gerenciável, é as VLANs, tá? Então, as redes virtuais. Então, uma VLAN eu não posso implementar em switches não gerenciáveis. Essa funcionalidade não existe em switches que são não gerenciáveis. Ela só existe em switches que são gerenciáveis. Bom, gente, um switch não gerenciável, eu utilizaria ele, por exemplo, para fazer uma rede pequena, né? Um pequeno escritório, uma pequena empresa, uma residência, né? Onde eu não precise aí de uma rede complexa trabalhando, né? Uma rede complexa operando. Agora, à medida que essa rede ela começa a tomar proporções maiores, eu preciso, por exemplo, segmentar essa rede, né, em domínios de broadcasts diferentes. Né? Ou seja, eu preciso criar aí isolamento, né, do tráfego da rede, seja por questão de segurança ou seja por questão de desempenho. Né? Então, para eu fazer isso, eu preciso implementar as VLANs dentro da rede. E aí, eu preciso de um switch gerenciável, eu preciso optar por switches gerenciáveis dentro de uma rede. Né? Obviamente, isso aqui, esse tipo de equipamento, ele é mais caro, tá bom? Ele é mais caro e também vai exigir uma mão de obra mais qualificada, tá? Então, qualquer um qualificada, né? Qualquer um pode trabalhar com switch não gerenciável, gente? Eu diria que sim, tá? Porque ele é muito simples, um switch não gerenciável. Eu espeto ele na energia, ligo os cabos nele, crimpo ali os cabos, conecto nele e ele sai funcionando, né? Agora, eu compreender a administração de um switch gerenciável, saber como administrar, como configurar ele, né? Isso daí é assunto para um técnico, né? Para um profissional mais qualificado, obviamente, né? Então, é muito importante nós, como técnicos, saber administrar um switch gerenciável, né? E, obviamente, né, gente, isso aqui, o switch, né, se ele é não gerenciável, se ele é gerenciável, todas as fabricantes aí de switch, a maioria das fabricantes de switch, vamos dizer assim, né, é melhor dizer a maioria, vão trabalhar com uma classe não gerenciável e com a classe gerenciável, tá? Então, por exemplo, a D-Link. Se eu pego lá a fabricante D-Link. A D-Link, ela vai ter os switches não gerenciáveis. Ela vai trabalhar com switches não gerenciáveis e ela vai trabalhar com switches que são gerenciáveis. Tá bom? Então toda fabricante aí ela vai ter. Talvez uma das exceções seja a própria Cisco, tá? A Cisco eu desconheço, tá? Switches não gerenciáveis nela. Ela só trabalha com switches gerenciáveis. Pelo porte dos equipamentos dela, né? Obviamente são equipamentos mais robustos, né? São equipamentos com uma configuração de hardware, né? Com especificações muito respeitadas aí se comparado com as outras empresas, tá bom? Agora, por exemplo, HP, D-Link, TP-Link, Multilaser, todas essas marcas eu vou ter switches não gerenciáveis e gerenciáveis. No entanto, né, gente, como eu já mencionei isso em aula para vocês, a Cisco ela é referência aí de mercado, tá? A Cisco, obviamente, se eu tiver a possibilidade de optar por um equipamento da Cisco dentro da minha rede, não é para ter dúvidas, tá? São equipamentos aí de extrema qualidade, tá fazendo um jabá da empresa aqui, né?
mas todo profissional da área de redes reconhece aí a qualidade, né, dos equipamentos da Cisco, tá? Não precisa nem entrar no demérito de querer dizer, tá fazendo propaganda, não sei, não. Realmente é uma marca que impõe respeito, tá bom? Bom, a questão é, vamos lá, vamos pegar uma nova folha aqui, uma nova página. Vamos lá, eu tenho aqui o administrador, que pode ser vocês, e aqui eu tenho o switch. Tá, então esse símbolo aqui é o símbolo de switch. A questão é, gente, como que o administrador ele pode administrar esse switch? Ou seja, como eu posso configurar um switch, né? Então, para eu realizar o acesso a um switch, isso não é realizado da maneira como tradicionalmente eu lido com um computador, por exemplo. O computador eu tenho lá monitor, teclado, mouse, né? Então eu espeto lá a saída de vídeo do computador, né? Na interface HDMI, o mouse e o teclado na interface USB, e aí eu posso lidar, né? Interagir com o computador através desses dispositivos. O switch, gente, ele não tem saída de vídeo, tá? Alguns switches têm porta USB, mas ela não é utilizada para eu plugar um teclado ou plugar um mouse dentro dela. Ela tem uma outra finalidade, tá? Então, resta saber como que eu vou administrar um switch, tá? Então, a administração do switch ou o acesso ao switch, ele pode ser realizado de três maneiras, tá? Primeiro, o que a gente chama de console. Segunda maneira, por um protocolozinho de rede chamado Telnet. E a terceira maneira, por um outro protocolozinho de rede chamado SSH. Tá? Pessoal, isso daqui, tá, é válido para a maioria dos switches, tá bom? Mas nós estamos aqui falando da Cisco, tá? De equipamentos da Cisco. Por que da Cisco? Porque nós estamos utilizando o software Packet Tracer, tá? O Packet Tracer, e o Packet Tracer, obviamente, trabalha com equipamentos da Cisco, tá bom? Bom, o que é essas três maneiras aqui, então? Então, tirei o switch da caixa. Eu posso usar uma dessas três maneiras para acessar, né? Vamos conhecer elas aí, falar um pouquinho sobre elas. A primeira maneira, que é via console, implica acesso físico ao equipamento, tá? Como assim acesso físico? Deixa eu apagar aqui e escrever um pouquinho melhor. Acesso físico. Como assim acesso físico? Eu preciso estar próximo ao switch, tá? Quando eu falo próximo é em torno de 1 metro a 2 metros desse switch para poder acessar ele. Então, no acesso via console, vou escrever aqui, deixa eu apagar aqui, console, eu tenho um computador, pode ser um desktop, pode ser um notebook, tanto faz, e eu tenho aqui um switch. Tá? Então, nesse acesso, o que vai acontecer? Eu vou utilizar um cabo e vou conectar esse cabo ao switch. Tá? O nome desse cabo aqui é cabo de console. Ele normalmente é um cabo
especial, tá, gente? Ele é um cabo onde uma ponta dele... Bom, na verdade ele pode ter três tipos de ponta, tá? Eu posso utilizar três maneiras aqui. Uma ponta dele, por exemplo, pode ser... Então, vou colocar aqui... ponta, ponta, tá? Então, imaginem aqui, eu tenho uma ponta e aqui eu tenho a outra ponta, né? Então, vamos fazer aqui uma tabelinha. Uma ponta dele, por exemplo, pode ser RJ45. Então, em uma ponta, ele é um RJ45. Na outra ponta, ele pode ser um cabo serial. Tá? Uma ponta dele pode ser, por exemplo, RJ45 e a outra ponta dele pode ser... Eu vou trocar aqui o termo cabo, tá, gente? Eu vou utilizar o termo interface. Interface. Interface serial. A outra ponta pode ser, por exemplo, uma interface USB. Tá? Uma ponta dele pode ser, por exemplo, uma interface USB e a outra ponta pode ser uma interface USB também, tá bom? Eu vou tentar pesquisar aqui na internet algumas fotos para vocês poderem conhecer um pouquinho mais desse cabo. Bom, vamos pegar esse daqui. Aqui, legal, tá? Então, olha só essa fotinha. Olha só esse tipo de cabo. Uma ponta dele é um USB baixo, né? E a outra ponta dele é um RJ45, né? Esse tipo de cabo aqui, eu posso utilizar ele para justamente fazer essa conexão aqui, ó, entre o meu computador e o switch, tá bom? Deixa eu pegar aqui uma outra foto para mostrar para você. Vamos lá. Vamos lá. Esse outro aqui. Legal. Até ficou na mesma corzinha, né? Isso. Legal. Então, olha só. Uma ponta dele é RJ45. A outra ponta é um cabo serial, tá bom? O nome dessa conexão aqui também é chamada de DB9, tá bom? DB9. Vamos escrever ela aqui. Quando eu falo que interface serial, eu estou falando de DB9, tá? Bom, por quê? Antigamente, os switches, eles só possuíam aqui para administrar ele essa interface aqui, ó, a DB9. Os switches mais novos, eles possuem uma interface USB, tá bom? Então, os switches mais novos utilizam, na maioria dos casos, né, esse tipo aqui de cabeamento para poder administrar ele. Ou até mesmo, né, que nem eu coloquei aqui, uma interface USB, né, USB direta, né? Então, seria um cabo USB tradicional. Vamos achar uma foto aqui.
aqui, um cabinho USB desse tipo, né? Então eu posso, dependendo do modelo do switch, utilizar um cabo desse ou um cabo desse. E aí como é que funciona? Por exemplo, nesse cabo aqui eu plugo essa interface no switch e essa interface no meu computador. Nesse tipo de cabo aqui, essa interface no switch e essa interface no meu computador, tá? Ou até mesmo vice-versa, tá? É possível ter alguns modelos que vão utilizar essa interface aqui no computador e essa interface no switch e vice-versa, tá? E aqui também, tá, gente? Aqui também é possível fazer o vice-versa. Por exemplo, essa interface no switch e essa interface no computador. Obviamente, tá, gente? Falar sobre isso remotamente, às vezes uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Em um laboratório é muito mais simples apresentar esses tipos de equipamento. A gente está lá, a gente conecta, né? É muito mais fácil, tá? Mas é para a gente ter uma ideia, tá bom? Bom, então eu posso utilizar, né, para fazer essa conexão, um desses dois cabos aqui. Agora, obviamente, né, gente, essa maneira aqui, console, ela exige acesso físico e às vezes o equipamento não está disponível ali de maneira fácil para mim, né? Pode ser que ele esteja dentro de um rack, pode ser que ele esteja dentro de uma sala onde eu não tenho acesso. Então, a maneira console ela um pouco, pode ser um pouco difícil o acesso ao equipamento. No entanto, essa maneira aqui é a maneira padrão, tá bom? Ela é a padrão. Ou seja, as outras maneiras de acessar o switch, elas não vêm configurada de fábrica, tá bom? Bom, beleza. Então, essa é a console. Essas outras aqui, a Telnet e SSH, eu estou falando de acesso por rede. Acesso por rede. Ou seja, o meu switch está ali conectado a uma rede e esse switch ele possui um endereço IP. Tá? Então, esse endereço IP que ele possui é só para administrar ele. Eu só utilizo esse endereço IP para poder acessar o switch e administrar ele. Tá? Então, funciona muito similar, de forma muito similar ao que eu tenho com os roteadores dentro da minha casa. Né? Eu informo o IP lá do roteador e acesso esse equipamento através ali de uma interface web, né? No caso dos roteadores, através de uma interface web, e aí eu posso administrar o equipamento. Então, de maneira muito similar, eu informo o endereço IP do switch e acesso a administração dele ali, né, pela rede. Então, essas duas outras maneiras aqui, elas são muito mais simples de serem implementadas, né? Então, vamos colocar elas aqui. Então, eu tenho, em segundo lugar, né, em segundo, o Telnet. E em terceiro, eu tenho o SSH, sendo que SSH significa Security Shell, tá? Então, as duas maneiras eu vou informar o endereço IP, então, do switch. Então, implica que o switch precisa estar com o endereço IP configurado. Agora, gente, qual é a diferença entre as duas? No Telnet, os dados que estão trafegando por ele, não estão criptografados. Tá? E aqui no SSH,
estão criptografados. Isso significa, gente, que o SSH ele é mais seguro, tá? Do ponto de vista de segurança, o SSH ele é mais interessante, tá bom? Então, sinceramente, né, se eu tiver que optar por um ou pelo outro, eu optaria pelo SSH, porque ele é mais seguro, tá bom? Então, novamente, existem 3 maneiras para eu acessar, que é o console, telnet e SSH. Console é acesso físico, vai ser feito através de um cabo especial. E é o modo padrão, é o que vem habilitado por padrão. Tá? E aí o telnet e SSH é acesso via rede, que é feito através do endereço IP do switch, né? Sendo que o SSH é criptografado, então os dados estão protegidos, né? Então, sinceramente, quais são os métodos indicados? Console, para quando eu preciso ter acesso físico ao equipamento, e SSH, para quando eu for acessar via rede, tá bom? Bom, gente, existe uma outra maneira aqui de acessar também, que é o acesso... Opa, um S, que é um acesso web, tá bom? Então, o acesso web também é pela rede, tá? Também é pela rede, eu também preciso informar o endereço IP, tá bom? E aqui é muito parecido com, realmente, muito parecido com o modo de configuração dos roteadores que eu tenho lá em casa, tá? Então, quando eu abro lá o meu navegador, né, eu venho aqui no navegador e digito lá o IP do roteador meu, ele vai pedir usuário e senha, né? Eu não vou informar, gente, porque eu não me lembro. Eu preciso resetar esse roteador aqui meu. Eu não me lembro, tá? Mas eu informo lá o usuário e senha e administro ele através da interface web aqui, né? Agora, essa interface web, gente, ela não está presente, ó, não está presente nos equipamentos da Cisco, tá? Não está presente nos equipamentos da Cisco. Então, isso daqui não é válido para a Cisco, tá? Agora, por exemplo, um switch da TP-Link gerenciável possui acesso web, tá bom? Então é possível. Então, gente, essas são as maneiras tradicionais aqui, tá bom? O que eu quero mostrar para vocês aqui no Packet Tracer, tá? E infelizmente, gente, essa primeira parte aqui da prática que eu vou mostrar para vocês só é possível de ser implementada no Packet Tracer versão desktop. Essa funcionalidade aqui que eu vou te mostrar não está presente no Packet Tracer da versão web, tá bom? Bom, então, como que funciona a ideia aqui? Eu vou pegar um switch aqui. Eu vou pegar esse primeiro switch aqui mesmo, tá? 2960. Então tá aqui, como se o switch estivesse ali fora da caixa. Acabei de tirar o switch da caixa. E aí, olha só, eu vou pegar aqui um computador. Então tem um computador ali que está próximo ao switch, né? Então, para quem não se lembra, né? Eu esqueci de mencionar isso. Switch está aqui em Network Device. Primeiro item é o roteador, o segundo item é o switch, né? Então tem alguns tipos de switch aqui, a gente pegou o primeiro. E aí depois de Network Devices eu tenho dispositivos finais, End Devices. Então, End Devices, aqui na primeira categoria, né? End Devices, o primeiro computador aqui. Legal. Bom, esse computador, gente, aqui, deixa eu ver se dá para ver aqui. Ele não tem aqui. Mas é o seguinte, esse switch que a gente tem aqui,
né? Se eu pegasse uma foto dele, deixa eu cancelar aqui, ele seria algo parecido com esse, tá? Então, ele teria aqui essa interface aqui, ó, console, que é justamente a interface para poder administrar esse switch, né? Para eu poder conectar aqui aquele cabo que eu mostrei para vocês, né? E poder administrar ele, né? Então, eu vou fazer essa conexão aqui no Packet Tracer para vocês verem, tá? Então, essa conexão é utilizando o cabo serial, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou clicar aqui no item Connections, que é o raio, e aqui eu tenho vários tipos de cabo, ó. Eu tenho, olha lá, ó, esse é azulzinho claro, né? Console, que é o cabo que a gente está querendo, tá bom? Eu tenho String Through, que é o cabo direto, Crossover, que é o cabo crossover, Fiber, a fibra ótica, fone, cabo de telefone, né? E coaxial e assim por diante. Eu vou pegar aqui, ó, o cabo console, que seria o equivalente àquelas fotos que eu mostrei para vocês. Eu vou pegar ele e aí eu vou plugar aqui no computador. Aí aqui no computador, ó, eu tenho RS232, USB 0, USB 1 e Fast Ethernet. Aqui no Packet Tracer, ele precisa estar conectado no RS232, tá? Eu vou mostrar novamente a foto depois para vocês, para isso ficar bem claro. RS232, aí eu vou ligar ele aqui no switch, vou clicar, e aí eu tenho aqui, ó, todas as portas Ethernet, e aqui eu tenho a porta de console. Tá, vou conectar, e aí pronto. Eu tenho aqui um cabo que está conectando os dois, né? E vamos procurar aqui novamente a foto do cabo. Eu fechei. Deixa eu tentar reabrir aqui a aba. Não era esse. Isso, é esse cabo aqui, né? Então, esse cabo azul aqui que a gente acabou de conectar é esse cabo aqui, ó. Tá? É esse cabinho aqui. Essa interface aqui, ó, RJ45, ela tá aqui, ó, nessa ponta. E essa interface aqui, a DB9, que também é chamada de RS232, essa interface, ela está conectada aqui. Tá bom? Tá? O que acontece, gente, às vezes a gente tem esse tipo de cabo aqui para conectar e o nosso computador às vezes não tem essa interface, né? Não tem a interface serial RS232, né, ou DB9. Então, nesse caso, eu tenho que pegar um adaptador dessa interface para USB, tá? Mas a maioria dos switches hoje, eles estão vindo com, ao invés de vir com essa interface, eles estão vindo com a interface USB, que era... Peraí. Que é justamente essa daqui, tá bom? Então, ou eu, nos switches atuais, ou é isso, ou um adaptador disso para isso, tá bom? Então, legal. Então, eu conectei. Novamente, essa conexão, ela só vale para administrar o switch. É só para administrar. E, novamente, a administração é muito próxima ali do equipamento, tá? 2 metros, dependendo do comprimento do cabo. Bom, beleza. Conectei no computador, conectei no switch. E agora? Bom, o switch tem que estar ligado, obviamente, ele tem que estar na energia, né? E o computador, como é que eu vou fazer nele? Eu vou abrir o computador e aqui dentro eu tenho acesso a algumas configurações do equipamento. Essa aba aqui, Desktop, ela simula para mim algumas funcionalidades do sistema operacional. Tá? Então, por exemplo, ela vai simular um navegador web, ela vai simular um editor de texto, tipo um bloco de notas, né? Ela vai simular um software de e-mail, tá bom? Tudo de maneira muito simples, né? Rudimentar, porque é uma simulação. Pra gente aqui o que importa é abrir um software de
terminal. Tá? Um emulador de terminal. Esse emulador aqui, né, ele vai permitir que a gente acesse o dispositivo que está conectado na interface serial do computador. Tá? Então, voltando aqui novamente, ele vai permitir que eu realize aqui a comunicação entre essas interfaces aqui. Tá bom? Vai permitir que o computador envie mensagens por esse cabo e permitir a leitura de mensagens que estão vindo desse cabo. Tá bom? Então, é um software de emulação de terminal. Tá? Bom, vocês podem se perguntar. Bom, no Packet Tracer, beleza, a gente tem isso daqui. Só que o Packet Tracer é um simulador. Né? O que eu tenho de equivalente real, né, de software real que faz esse trabalho? Então, o software mais famoso é o PuTTY. Tá? Eu instalei o PuTTY aqui para vocês verem. Tá? Então, se eu vim aqui no Windows, né, ó, tenho lá PuTTY. Então, PuTTY é um software que vai fazer justamente isso. Só que ele vai, além disso, além de fazer essa conexão com equipamentos seriais, ele também implementa, olha que interessante, o SSH, Telnet, né? Então, aquelas outras maneiras que eu mostrei para vocês de acessar o switch, ele também implementa, tá bom? No nosso caso é serial, então eu teria que ativar aqui, ó, serial, e clicar em Open, né, para ele abrir a conexão com o dispositivo serial. Obviamente aqui não vai dar certo, gente, porque esse software aqui, ó, o PuTTY, ele está conectado, ele é da minha máquina física, né? Aqui é a conexão pelo ambiente simulado, né? É só para mostrar para vocês o equivalente real disso aqui, ó, né? Aí beleza, ele tem aqui algumas configurações, né? A taxa de bits, né? Se vai ter algum bit de paridade, bit de parada, controle de fluxo. A gente não vai mexer com essas configurações, vai deixar os padrões. E aí cliquei em OK. Na hora que eu cliquei em OK, gente, ele apareceu todo esse texto aqui para mim, ó. Tudo isso aqui. O que é isso? Isso daqui nada mais é do que o texto, as mensagens que o switch está encaminhando para mim. Tá bom? Então, a partir desse momento, eu estou conectado ao meu switch e eu posso administrar ele. Olha aqui embaixo, ó. Press Return to get started. Né? Pressione Enter, né? O return para iniciar. Vou apertar Enter. Pronto. Agora, a partir desse momento, eu estou no switch e eu posso administrar ele. Tá? Então, a partir daqui, por exemplo, eu posso aplicar comandos, né? Por exemplo, ó, show interfaces. Esse show interfaces, ele vai mostrar para mim o status, né, das interfaces de rede lá do switch. Então, o switch tem lá 24 portas, ele vai mostrar o status, algumas informações dessas portas, né? Por exemplo, ó, interface Fast Ethernet 0/1 está down, né? Ela está desligada, né? Ela está implementando comunicação half duplex a uma taxa de 100 megabits por segundo. Então, por aqui a gente consegue ver algumas informações, né, da interface. À medida que eu vou apertando Enter, eu posso ver o resto aqui das outras interfaces, né? Vou apertar aqui um Ctrl C para ele cancelar. Tá? Eu já volto aqui com vocês nos comandos. Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Então, novamente, eu abri aqui o software terminal, cliquei em OK e ele habilitou aqui a comunicação com os switches. Gente, só para isso ficar muito claro, eu vou pegar um outro computador e vou colocar ele aqui. E não está conectado ao switch, esse computador está isolado. Se eu vier nesse computador
vir lá em desktop e clicar em terminal e clicar em OK, ele não vai mostrar nada para mim. Por quê? Na verdade, ele está habilitando aqui uma comunicação inexistente, né? Mas percebam que todo aquele texto da comunicação que eu tinha com o switch não está aparecendo. Porque esse computador aqui não está conectado via serial com o switch. Tudo bem? Então, essa é a conexão com o switch, tá? Aqui é uma simulação do que aconteceria na vida real. Agora, gente, olha só o que eu vou fazer. Eu vou excluir essa conexão, tá? Excluir a conexão, tá? E agora eu vou pegar aqui esse switch e vou conectar ele ao computador, tá bom? Então vou usar aqui o cabo direto. Só que eu vou conectar agora o computador a ele pela rede, tá? Vou colocar lá, Fast Ethernet. Vou clicar aqui no switch. E vou escolher uma das portas. Pronto, então ele está conectado ao switch. Poderia ligar outros dispositivos a ele também. Opa, peraí. Então, Fast Ethernet. Aqui eu vou ligar na 2. Bom, pronto. Então tenho aqui 2 computadores conectados a esse switch. Legal. Bom, gente, daria muito trabalho toda vez que aqui no Packet Tracer eu quisesse, quando eu quisesse administrar esse switch, eu fizesse aquela conexão, né, com o cabinho serial, clico aqui, depois clico aqui, console, aí venho aqui, abro o terminal, clico em OK para poder administrar o switch. Daria muito trabalho, tá bom? Como aqui é um ambiente simulado, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente, olha que facilidade, clico aqui no switch, pum. E aqui no switch eu tenho aqui as abinhas, né? Aí aqui na abinha eu escolho a abinha CLI. Aí, gente, olha só que legal, tá? Essa interface que eu tenho aqui é justamente a interface que eu tinha no software de terminal aqui desse computador. Então eu não preciso fazer essa conexão aqui com o cabo serial no computador, abrir o software, não. É só clicar no equipamento e clicar na abinha CLI. Tá bom? Então é muito mais simples. E no ambiente, na versão web, como é que eu faço? Bom, na versão web... Opa, acabei fechando aqui. Olha lá. Na versão web também é facinho. A versão web, ela não tem a funcionalidade da interface console, que nem eu mostrei para vocês no Packet Tracer. Mas olha só, se eu clico no switch, aqui, dou um clique só, depois eu clico aqui em Open Console, eu tenho acesso aos mesmos comandos que eu tenho lá pelo modo, lá pelo Packet Tracer Desktop. Tá bom? A mesma coisa, os mesmos comandos. Talvez com uma limitaçãozinha ou outra, gente. Por exemplo, ó, eu não estou conseguindo fazer Ctrl C para ele cancelar aqui os comandos, tá? Então, provavelmente aqui eu teria que terminar a execução dele até o final, tá bom? Então, tem algumas limitaçõezinhas a versão web, mas quebra um galho pra gente, tá bom? Então, os mesmos comandos que eu posso aplicar aqui, eu posso aplicar aqui também, tá bom? Bom, vamos lá então. Tá? O que eu queria mostrar aqui para vocês? Esses comandos, gente, que eu estou aplicando aqui no Packet Tracer, tá? Eles são exatamente os mesmos comandos que eu aplicaria caso eu estivesse lidando com um switch Cisco real. Tá? Então, é os mesmos comandos, é a mesma coisa, não muda nada. A única coisa é que a gente está no ambiente simulado, né? Obviamente, essa é a única diferença. Tá? Bom, vamos lá então. Eu só queria mostrar alguma coisa aqui para vocês, tá bom? Só para a gente ter uma introduçãozinha aqui sobre a linha de comando. Perceba que aqui eu tenho escrito switch,
e aqui na frente eu tenho um sinal de maior. Esse sinal de maior, vamos voltar para cá, então vamos replicar o que a gente tem ali. Está escrito assim, né? Switch, e aqui eu tenho um sinal de maior. Esse sinal de maior aqui implica que eu estou no que a gente chama de modo exec, que é um modo de visualização. É um modo de visualização. Tá? Então, eu não posso aplicar configurações, modificar o switch aqui nesse modo. O que eu consigo fazer é, por exemplo, executar aquele comando que eu acabei de mostrar para vocês. Show interfaces. Né? Então, eu consigo ver aqui algumas informações das interfaces. Tá? Por exemplo, se eu executar o comando show VLAN, eu consigo ver as VLANs que estão cadastradas, tá? Então eu consigo visualizar algumas informações. Agora, por exemplo, eu quero criar uma VLAN, eu quero modificar uma interface, eu não consigo fazer nesse modo, tá bom? Então, aí para isso, eu tenho que usar o comando, vamos lá. Eu tenho que usar o comando enable. Então, percebam que agora, olha, quando eu fiz o comando enable, ele modificou alguma coisa aqui, né? Então, ele alterou de maior para hash. Então, agora ele alterou aqui para uma hash, tá? Então, essa hash aqui simboliza, indica que nós estamos no modo ativo. Algum de vocês pode até falar, hash, né, a cerquilha lá no Linux indica que a gente está no root, né? Você pode pensar por essa maneira também, tá? Só que no linguajar da Cisco nós chamamos de modo exec, o modo simplificado, e modo ativo, o modo de, vamos dizer assim, de configuração dele, tá? Então aqui é o modo, na verdade não é modo de configuração, tá, gente? Porque tem outro modo que é de configuração, mas é um modo com privilégios aqui, tá bom? Então vamos escrever assim, habilita habilita configurações, habilita configurações, tá? Então, por aqui a gente vai poder aplicar futuramente algumas configurações que não poderiam ser feitas nesse modo aqui, tá bom? Bom, então, se eu quiser sair dele, tá? Então, enable foi para entrar, agora se eu escrever disable, ele sai. Enable entra, disable sai, tá bom? Bom, vocês podem se perguntar, nossa, mas não é muito seguro, né? Porque é só digitar enable que eu posso fazer o que eu quiser com o switch. É que na verdade não existe uma senha configurada ainda, tá? Depois a gente configura uma senha. Só para mostrar um exemplo para vocês, existe um comando que é o reload, que é para reiniciar o switch, tá? Eu vou digitar esse comando aqui no modo ativo, tá? Reload. Confirma reload? Sim. Aperto Enter. Ele vai reiniciar o switch. Tá? Vai reiniciar. Então, vamos esperar ele carregar. Apertar o Enter aqui. Beleza, voltou. Agora, olha só. Antes eu estava no modo habilitado, né? O modo Enable. Eu vou tentar executar aqui no modo Exec. O mesmo comando. Então, reload.
Tá? O que está acontecendo, gente? Ele acredita que o reload, aí ele está na verdade, aí ele está tentando estabelecer comunicação com um equipamento de rede chamado reload, mas não existe o comando reload no modo exec, tá? Então ele entrou aqui nesse modo, que infelizmente a gente vai ter que esperar ele, não tem como interromper isso daqui, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês? Eu não consegui reiniciar o switch no modo simples, tá bom? Bom, eu vou reiniciar ele na marra, tá, gente? Esse switch, não estou achando aqui o botão on-off dele. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou... Opa, parece que ele ele voltou, né? Tinha voltado, beleza. Então terminou aqui, tentou achar o... Ah lá, ó. Comando desconhecido ou nome de computador, né? Então, nome de computador ou comando desconhecido. Não foi possível encontrar o endereço do computador, tá? Então, é justamente isso que ele está falando. Não foi possível executar o comando, ou o computador que você tentou comunicação não existe, né? Bom, legal. Então, eu vou habilitar aqui novamente o modo Enable, tá? E aqui no modo Enable, olha só. Se eu quero acessar alguma configuração do switch, eu tenho que utilizar um comando chamado configure. Configure. Só que o configure ele só é habilitado a partir do modo enable, tá? Então, por exemplo, eu só vou mostrar um exemplo para vocês aqui, eu já vou encerrar o vídeo que ele já está ficando muito grande. Configure terminal. Quando eu digito configure terminal, gente, ele vai entrar no modo de configuração, tá? Do acesso via terminal desse switch, tá? Então aqui eu tenho acesso a algumas configurações que eu posso fazer. Eu vou mostrar duas para vocês, tá? Então vamos lá. A primeira é o comando hostname. Se eu digitar aqui, por exemplo, hostname e FSP, olha o que vai acontecer. Ele vai alterar o nome do computador, do switch, que era switch, ele vai alterar para IFSP. Tá? Vou colocar uma outra configuração. Password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa. Era só um momentinho. Acho que eu digitei o comando errado, só confirmar. Tá? Desculpa, gente. Essa área aqui do config ele não possui o comando password. Ele não é aqui que eu faço a troca. Tá? Vou dar um exit. Tá, também não é aqui. Bom, pessoal, eu vou deixar esse último comando aqui quieto para vocês. Eu acreditava que era nessa área aqui e eu preciso dar uma consultada aqui para descobrir. Então, vou ficar com vocês aqui por enquanto só com a troca do hostname, tá bom? Só com a troca do nome do computador. Então, percebam que eu troquei o nome do computador, tá? E, novamente, eu precisei acessar aqui o modo de configuração dele, tá bom? Que é o Configure Terminal. Então, percebam que depois que eu digitei Configure Terminal, ele apareceu antes da hash aqui, ó, o config, tá? Simbolizando que eu estou no modo de configuração. Aí eu posso lá alterar o nome do switch, tá bom? Então, por exemplo, hostname
switch 02, hostname Rodolfo. Tá? Então aí ele vai alterar para o nome que eu quiser. Se eu quiser sair do modo de configuração, eu tenho que digitar o comando exit. Aí ele vai voltar para o modo habilitado, vai tirar o config aqui, tá? E se eu quiser sair do modo habilitado, eu digito exit novamente e ele volta para o modo normal, tá bom? Então, o que a gente viu aqui? O que a gente viu? Então, a gente viu o comando enable, disable, configure terminal, sendo que esse daqui ele só vale dentro da hash, né, dentro do modo habilitado. O comando hostname, né, e também o comando exit, né, para sair tanto do modo de configuração de terminal quanto do modo habilitado, tá bom? Bom, gente, então esse daqui é o básico. Vocês já devem ter visto, quem acompanhou o vídeo da semana passada, os vídeos extras que eu coloquei, vocês já devem ter visto alguma coisa, né, do CLI da Cisco, tá bom? E na próxima semana eu vou trazer mais alguma coisa para vocês. Aí eu vou trazer na próxima semana mais especificadamente como que eu configuro a VLAN. E vou trazer também a questão da senha que ficou em falta hoje, tá bom? Um abraço para todo mundo, fiquem com Deus, até a próxima semana.